Ok. Muito bem, então. Então, a gente vai agora, essa parte final, é justamente para mostrar um pouco de como é que é a aplicação do programa no campo, né? Até agora a gente estava falando de dos pilares fundamentais, né? Das bases, coisas que são intervenções técnicas que são de domínio público, como plantio direto, que eu nem entrei em detalhes, mas a gente usa, e outros que não são de domínio público ainda, como técnicas que a gente usa como rotatino, que é uma delas, né? Depois tem outras, como plantio direto na planta, que é de origem do NITA. Enfim, a gente tem também intervenções tecnológicas que são baseadas naquilo que os próprios grupos trabalham. Depois a gente transforma isso tudo num pacote que se chama PISA, né? Um programa, que é um programa agora que eu vou falar dessa parte da aplicação prática dele no campo. Então, para isso, lembrando agora, embora esse slide não seja muito legível, né? O que eu quero mostrar aqui é que é um conjunto de peças ou de cartas, né, de um baralho que a gente joga, né? Estão relacionados ao manejo do solo, à gestão da propriedade, a esse manejo ambiental, manejo animal, as rotações, né, os sistemas integrados, o manejo de pastagem, né? E envolvem também componentes de aterro, né? Porque agora nós estamos justamente fazendo esse pacote, entregando esse pacote para o produtor. Tá? Então, tem várias técnicas, eu falei algumas delas, né, até agora, né, mas existem várias outras. A gente trabalha com outra que eu não mencionei, a adubação de sistema, que também tem origem nos nossos grupos de pesquisa, que eu não vou entrar em detalhes, mas é um dos componentes, vocês provavelmente vão ter uma aula especificamente em relação a isso. E à direita é um paper que eu gosto de usar do ponto de vista filosófico, né, que ele faz um debate sobre a agroecologia e a intensificação sustentável, porque isso, como conceitos, tem todo um debate internacional, e isso aqui é um paper que faz parte, vamos dizer assim, dessa confrontação internacional, e ele chega à conclusão, e isso está no título, né, que a sustentabilidade futura dos sistemas de produção, na verdade, provavelmente a solução sejam blends, né? Sejam misturas, sejam mixes dessas diferentes, vamos chamar de correntes de entendimento de produção de alimentos. Tá? O PISA é bem isso, né? Foi construído assim antes de termos lido esse paper, né? A gente já tinha esse grupo entendido que, em nível prático, em sistema de produção, não é somente uma única linha de pensamento que vai resolver o problema. Então, isso é arranjado, então, numa estrutura, né, técnica, como vocês estão vendo aqui, com vários tópicos, com vários tipos de intervenção, né, possíveis, né, dentro desses diferentes, né, peças de quebra-cabeça, né, que envolve a parte social também, da transferência de tecnologia, né, do que se chama hoje, palavra da moda, né, da transição, né, dos modelos tradicionais de produção de alimentos para esses que são mais adequados, né, às demandas atuais e futuras da população. E nós, então, colocamos todo esse pacote técnico num pacote prático, né, de uso. E ele hoje, né, ele tem essa escala, que foi a pergunta, né, que me foi feita, de como é que a gente colocou escala nisso, foi ajustando isso, então, de uma forma que funcionasse na prática. E como é que ele funciona? Né? A gente vai a comunidades, vai a municípios, né? Vai a regiões, aonde se estrutura uma governança local, que pode envolver prefeituras, Emater, cooperativas, diferentes atores,
certo? Mas é importante ter essa governança local, né? Que vai ser o núcleo gestor de todo o programa, né? A gente se entende como se estivesse num restaurante com um menu onde você oferece soluções, mas a decisão dessas soluções, né, ela não pode ser imposta, né? Um garçom não pode chegar numa mesa e dizer o que eles vão, o que os clientes vão comer. Os clientes definem, certo? Daquele menu que existe, o que gostariam de fazer e trabalhar, certo? E nós interagimos com essa governança local, então, para começar a montar o projeto. Para a execução do projeto, né, tem alguém muito importante, que são os consultores, são os técnicos, que levam toda essa filosofia para dentro da porteira. Numa relação com o produtor, que é uma relação técnica e é uma relação pessoal. Porque assim são as coisas nos países latinos, né? No final dos 4 anos de projeto, o consultor, muito frequentemente, passa a ser um membro da família. Ele é que leva esses conceitos, certo? E ele que escolhe, junto com o produtor, é o que a gente chama de co-construção, definem juntos aquilo que são as técnicas que serão implementadas segundo os objetivos e o que quer a família. E não segundo o entendimento técnico exclusivo do consultor. Até porque nos processos iniciais, né, é preciso tomar muito cuidado, porque há um processo de construção de confiança. E o consultor não pode chegar com a postura de que ele é o entendedor das coisas e vai lá para ensinar o produtor a fazer alguma coisa. Ou para corrigir algo que o produtor esteja fazendo. Isso também é meu segundo conselho para vocês. Jamais digam a frase: o produtor precisa entender que... pontinho, pontinho, pontinho. O produtor precisa fazer pontinho, pontinho, pontinho. Isso é uma postura que coloca a gente como os entendedores e eles como os burros que precisam ser corrigidos. Eles não fazem nada de errado, eles fazem segundo o que eles aprenderam. E o que nós trazemos são alternativas diferentes de trabalhar. Essa postura é fundamental para a posterior aquisição dos menus, porque no início ele só vai pedir a entrada, ele não vai pedir toda a refeição, ele não te conhece, ele não conhece o garçom, ele não confia no garçom, ele não sabe como é a comida. Ele vai pedir uma coisinha só, e está tudo bem. O importante é dar um primeiro passo. Nós temos um primeiro passo estratégico, que é o rotatino. Eu vou explicar por quê depois. Mas ele é estratégico, posso adiantar, porque ele não tem custo. E porque tem um impacto muito forte e muito rápido. Ele é muito importante na estratégia de ganho de confiança. Ou seja, jamais você vai chegar no início e já exigir que seja comprado uma plantadeira em plantio direto, um novo trator, porque ele precisa para fazer plantio direto, coisa desse tipo. E essas cartas são colocadas na mesa segundo o que os produtores querem, e não o que vocês acham que tem que ser. Esse arranjo é feito para que o consultor consiga se pagar dentro da estrutura de arranjo, né, dos atores, todos que estão envolvidos, né? É importante ter um grupo de produtores. Normalmente varia entre 20 e 25 produtores, para que isso signifique, né, um local
mais denso de propriedades, né? Aonde os custos do consultor sejam minimizados para trânsito entre propriedades, que os trabalhos sejam otimizados, inclusive para os produtores se visitarem, e inclusive porque nessa estrutura, nessa estratégia metodológica da aplicação prática, nós temos sempre, em cada grupo de 20, 25 produtores, nós temos uma propriedade, que chamamos de unidade de difusão tecnológica, e ela é uma propriedade que vai receber uma intensidade de intervenção bem maior do que as demais. Ordem de grandeza: 9 vezes por ano, ela recebe intervenção tecnológica, enquanto as demais, as unidades de produção, que nós estamos falando aqui, as UPs, elas recebem 6 visitas por ano. O número de visitas por ano define a magnitude, o budget do custo do projeto. E ele é feito dessa forma para otimizar esses custos, para atingir o máximo número de produtores por unidade de custo envolvido e por efeito, por impacto do sistema. Então, essas intervenções tecnológicas a cada 2 meses nas UPs são também, vamos dizer assim, facilitadas, porque entre os meses, ou pelo menos 3 vezes, entre os meses em que ele não recebe a visita do consultor, ele vai visitar a unidade, a UDT, a unidade de difusão tecnológica, ele vai junto com os demais, aonde o consultor vai, ao mesmo tempo, então, mostrar o andamento da propriedade que recebe mais rapidamente as coisas e depois os demais podem aplicar isso nas suas próprias propriedades, né? Fazendo com que o custo total do projeto seja mais adequado para ter um balanço entre impacto técnico, né, e escala de impacto. Então, essa metodologia ela foi trabalhada ao longo desses anos todos, né, nessas relações que aqui a gente envolve agora já. Ordem de grandeza, né? As visitas são de 4 horas para esse modelo de propriedade, né? As UDTs recebem 9 visitas, as UPs recebem 6 visitas, né? Hoje, isso é pago pelo SEBRAE, né? Ordem de grandeza, a hora técnica do SEBRAE paga ao consultor R$ 188 a hora, né? E ele, então, tem no grupo, então, tem a UDT que recebe 9 visitas vezes 4 horas, as UPs que recebem 6 visitas vezes 4 horas, vocês podem multiplicar isso e vocês vão ter o valor, né? E, além disso, dessas consultorias de visitas, né, na fazenda, existe a elaboração do plano de produção, que é aí que você senta com o produtor uma vez por ano, no sentido de projetar, né, de planejar as glebas, né, os piquetes, do ponto de vista espacial e temporal. Ao longo de cada ano você senta e acerta isso com o produtor, ou seja, é o que a gente chama de design, a gente faz o design junto com o produtor, né? Então isso é uma outra entrega de 12 horas, isso é uma entrega física, né, para o produtor, né? Então isso significa essa soma, né, de consultorias individuais, né, e de consultorias coletivas do programa que a gente montou ao longo desses anos, o que eu vou chamar de ecossistema PISA, né, aonde a aliança hoje é a provedora da metodologia, ela oferece, então, aos parceiros que entram com os recursos e com a mobilização, a estruturação dentro da comunidade, associando aqueles parceiros locais, né, dentro de um mesmo programa, né? Ela trabalha com esses parceiros e, então, aplica isso durante 4 anos e os recursos vêm desse sistema, né, do sistema S, e também da federação, né, da FARSUL, aqui no caso do Rio Grande do Sul, que paga esses valores que estão falando. Os produtores não pagam nada, recebem isso aí durante 4 anos. E depois a aliança, além de oferecer toda essa metodologia para os consultores e para
o que a gente chama hoje de soluções, né, para esse sistema. A gente oferece na prateleira essa solução. Basta uma comunidade se juntar e requerer essa solução, que daí o sistema todo funciona, né? E depois, seja antes da aplicação, seja depois da aplicação dos 4 anos disso, nós temos um sistema de aferição da sustentabilidade atingida ou não, né, por parte dessas propriedades rurais, através de uma avaliação de sustentabilidade, que é feita através de uma ferramenta que foi desenvolvida pela FAO e que nós utilizamos, então, para aferir se, de fato, o trabalho gerou uma situação de sustentabilidade ou não. E isso enriquece a nossa base de dados dentro da Aliança CIPA, onde nós temos um grupo de ciência de dados que trabalha com isso e gera novos conhecimentos, dissertações de mestrado, teses de doutorado, né, papers, etc., que vão melhorando continuamente a metodologia, que continuamente é, então, oferecida para esses parceiros. Tá? Então, esse design espaço-temporal dessas opções definidas com os produtores, né, são construídas ao longo desse tempo com esse projeto, ao longo de 4 anos. Né, e aqui vocês têm um modelo, né, um final daquela propriedade lá de 2008, né, que começou com 32 vacas e hoje tem mais de 110 vacas em produção. Um modelo construído com opções, né, de rotação. Apps de áudio ideais para você. Em qual app você quer? Com rotação de culturas, lavoura, pecuária, com introdução de árvores, com ambiente animal, com alternativas de diversificação da matriz forrageira, com manutenção da vegetação nativa em campo, em reserva e assim por diante. Hoje, essa família, que antes tinha 32 vacas em produção e produzia menos de 300 litros de leite, hoje produz mais de 2.000 litros de leite por dia. Você precisa desbloquear o iPad primeiro. E comprou uma nova área, e hoje tem 400 hectares em uso total, 10 anos depois do início do PISA. O PISA hoje já foi aplicado, né, no estado do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, né, já atendeu 1.836 famílias, né, em 19 projetos ao longo desses anos, com diferentes configurações. A mais comum é essa que eu falei, junto com o Sebrae e Senar Farsul, mas tem configurações com o Ministério da Agricultura, no caso do Paraná, com prefeituras, no caso de Santa Catarina, e no caso do Rio Grande do Sul, e mesmo prefeituras no caso do Paraná também. O nosso público, então, agora para finalizar, que também era parte da pergunta que me foi feita no intervalo, né, como é que era esse público? O nosso público ele está em torno de 40, 45 anos, né, os produtores desse universo dos 1.836, né, eles têm aproximadamente 40, 45 anos, 8 em cada 10 participam de alguma associação ou cooperativa, né, isso é bastante forte no sul do Brasil. 77% desses pequenos produtores têm atividade de leite como a principal, né, e apenas 7% no início do projeto sabem dizer o custo de produção de leite no início do projeto. Na média, eles têm 35 hectares de uso, sendo 28 deles, eles arrendam muito frequentemente a área, né? Então, na média, as propriedades deles é menor de 30 hectares, mas em uso é mais de 35. Né? Em média, né, eles usam 15 hectares para o uso dos animais, né? E metade, aproximadamente, tem análise de solo e metade não tem. E nessas configurações, né, tem pastagens de inverno e de verão, com predominância das pastagens de inverno.
Na média, para concluir, esses produtores têm 18 vacas em produção, né, na média. Os procedimentos de higienização, né, mais adequados, metade realiza, metade não realiza. Né. Na média, esses produtores produzem 380 litros de leite por dia, na média. Né. Na média de um levantamento que nós fizemos há 3 anos atrás, o aumento dessa produção de leite é, na média, de 60% do início para o final da produção. Né. No início, esses sistemas de produção oferecem para as vacas 19,6 quilos de silagem e quase 4 quilos de concentrado. A silagem tem uma diminuição muito grande ao longo da aplicação do PISA. A quantidade de concentrado não tem uma diminuição muito acentuada, embora tenha, né? E isso acontece por conta do melhor uso do pasto. Para concluir, né, para cada R$1 investido em todo esse sistema, né, na média, a gente tem observado uma geração de riqueza direta. Né? As indiretas são difíceis de estimar, mas de direta, ou seja, por exemplo, em leite, R$6,60 em produção direta. Há um reconhecimento, né, do PISA, desses sistemas de produção, como que respondam a essa agenda futura da produção de alimentos. Aqui é um exemplo disso numa reunião que juntou a FAO com a Organização Mundial da Saúde, onde o PISA foi apresentado, foi escolhido como case brasileiro para se falar, né, em produção futura de sistemas de produção que produzam dietas saudáveis. Né? Ele foi considerado dessa forma, e a gente obviamente pode provar isso. Isso aqui é um exemplo daquela avaliação de sustentabilidade no final de um projeto que juntou mais de 70 produtores de uma região do Rio Grande do Sul. Essa aqui é a avaliação final dessa sustentabilidade em 4 dimensões: econômica, ambiental, de governança e de bem-estar social. Né? São 21 parâmetros que são avaliados. Aqui vocês têm uma escala que aumenta de baixo para cima o quanto sustentável é cada um desses itens. Né? E vocês podem ver, então, no final, esse grupo de produtores conseguiu notas máximas ou próximas das máximas em todos os itens avaliados, que envolvem a parte biológica, a parte social e econômica, com média de aumento de 79% de incremento na margem bruta dos produtores. E nós publicamos esse artigo recentemente numa revista Option Méditerranée. Então, essa é a parte prática, essa é a parte junto do produtor. Isso aqui é uma ilustração de um final de projeto, final de 4 anos, produtores apresentando os seus resultados, né? Uma celebração da nova situação dos produtores para uma produtividade maior, com uma diminuição de custo e uma diminuição de trabalho, com produção de serviços ambientais, ainda que eles não ganhem com isso. Sistemas aí como esse da família Gerck, num município, tenho a impressão que é de acho que é Tenente Portela, com produção, essa aqui é uma produção sem uso de silagem, a um custo muito baixo, R$1 por litro, né? Pastos de Tifton, nesse caso aqui no verão, com ambiência, com árvores, né? E uma produção de leite de 18 litros de leite por dia. Um outro exemplo da granja Kowalski, que o Leandro conhece, né? É lá em Cristal do Sul, né? Está ali escrito Cristal do Sul. Um PISA antigo, isso é bem interessante, porque ele rodou o PISA de 2012 a 2015. Naquela época, os produtores produziam 80 litros de leite por dia, e hoje estão produzindo 2.000 litros de leite por dia. O rotatino sendo aplicado desde 2012 na propriedade, né? Os princípios permaneceram lá,
As intervenções tecnológicas são simples, de baixo custo e perenes, e apropriadas pelo produtor. Isso é extremamente importante. Então, mostrando que nós fizemos uma reunião, na verdade, com todo o grupo que estava lá. Vários deles, daquela época, tiveram na propriedade para falar, conversar com a gente, e disseram que só permanecem na atividade do leite por conta do PISA, senão já não estariam mais. Esse é um caso bem interessante da dona Sheila e do seu Genésio, em São José do Inhacorá. Nesse caso aqui, a produtora, pela primeira vez, né, quando a gente perguntou o que mais mudou na vida dela com o PISA, né, ela citou a necessidade de fazer aplicação financeira, que ela nunca tinha feito, nunca tinha sobrado, né? Então, ela passou a ter que fazer a aplicação financeira e aprender isso, né? E pela primeira vez tiraram férias na praia, né, por conta do que ganharam. E à direita aqui, o seu Genésio, né, que tem uma propriedade útil de 6,8 hectares, né? E ele, frequentemente, como vários, aliás, pequenos produtores, acontece isso no sul do Brasil, frequentemente recebe visitas, né, de produtores de soja querendo arrendar a área dele para produzir soja. Ele fez o cálculo de quanto de equivalente soja ele ganha com leite, né, e o número é esse aqui, 185 sacos de soja limpo e seco por hectare, e a resposta dele para quem vem pedir para fazer, para arrendar a terra, é só me pagar isso que eu cedo a terra para vocês. Aqui, numa daquelas reuniões de fechamento de projeto, com os produtores apresentando seus números, né? Aqui a produção anual dessa família da Xiri Maldaner, de Tenente Portela, que começou com 80 mil litros anuais, né? E terminou com 200 mil litros anuais ao longo do ano. Né? E esses números são por hectare, né? Litros hectare ano. E com apenas 8,5 hectares de área útil, obviamente, nesse nível de produção se tem uma vida muito boa, como é o caso aqui da Granja Fiorese, em Soledade, que eu estive visitando junto com a Aníbal algumas semanas atrás, que começaram produzindo 17 litros de leite vaca dia, passaram a 26 litros de leite, né? Esse casal tinha que trabalhar fora da propriedade, porque a propriedade não dava conta de dar dinheiro para eles, ela fazia comida para fora, e ele trabalhava no galpão da comunidade, né? Antes eles faziam 40 piquetes, piqueteavam tudo, davam um monte de silagem, 25 quilos de silagem por vaca dia, 5 quilos de ração, e não sobrava nada. Né? Na verdade, eles tinham um prejuízo de R$5.000 por mês na propriedade. Então, tinham que trabalhar fora. E depois de começarem com o PISA, né, e com o Rotatino, isso caiu de 25 quilos de silagem. Eles hoje trabalham com 5 quilos de silagem por cabeça por dia, né? E de 17 foram, então, para 26 litros de leite, e com muito menos piquete, com muito menos trabalho, né? E hoje eles estimam sobrar entre 25% e 30%, né, de líquido, né, financeiro, incluindo os investimentos que eles estão fazendo, que um dos casos é de irrigação que ele começou a fazer. Tá? A produção equivalente dele hoje, em equivalente soja, é de 170 sacos de soja por hectare. Então, a gente tem trazido para concluir, né, o PISA como alternativa a esse discurso de que isso é o caminho, né, que é ilustrado por essa foto aqui de um compost bar, que isso é o caminho tecnológico, que isso seja alternativa, que os produtores têm que migrar para esse sistema, como se ele fosse mais intensivo, tecnológico, desejável. E nós temos, com o PISA, procurado mostrar que existe outro caminho, né, para produzir mais e ter mais renda, que não seja o que na prática, o que no campo se chama de fechar as vacas, né, que não é isso, e que significa, então, trabalho digno, né, com boa renda, né, e uma boa qualidade de vida dentro da pequena propriedade. Um trabalho financeiro
com um consultor financeiro, especificamente num dos projetos que nós concluímos, mostrou alguns resultados interessantes, que eu destaco alguns deles aqui, com uma variação positiva de capital circulante de 75%, sem endividamento. Então, isso é uma coisa importante dentro da filosofia do PISA, né, que não é de colocar importância demasiada em trator, em implemento, em estrutura, e colocar importância em cima de processos, e não de ferramentas. Então, por conta disso, o grau de endividamento é baixo, para o incremento de patrimônio líquido extremamente elevado, por conta do espaço temporal que se considera. Para concluir, então, o que a gente tem visto, e às vezes começa essa história toda com coisas muito simples, como o rotativo. Quando você fizer a primeira visita na propriedade, ela tem uma estrutura tal, ela tem um funcionamento tal, ela tem aquele jeito dela funcionar, e a gente jamais deve chegar, como eu disse, nem com aquela postura e nem pretendendo mudar tudo, como se tudo tivesse errado. Muito comumente, uma estratégia boa de começar uma relação de 4 anos com o produtor é de começar com algo simples, com bastante impacto, como eu falei para vocês. E isso tem sido rotativo, porque os produtores já têm os passos ali formados, eles não usam da forma mais adequada, ok, mas o rotativo é só mudar aquilo que já existe. É uma nova forma. O discurso eu quero mostrar uma nova forma de usar o pasto. Apenas isso. E quando vocês conseguem que o produtor experimente isso, e isso muitas vezes significa você pegar uma estrutura de 30, 40, 70 mini potreiros, né? E simplesmente abrir, ao invés de fazer aquela coisa de passar uma faixa por faixa, fazer um descanso de 3 semanas, 4 semanas, você simplesmente abrir as faixas da frente e deixar mais resíduo para trás, sem dizer que tem que plantar um pasto novo, uma adubação nova, sem fazer nada, só fazer isso, né? Quando se consegue fazer isso e os resíduos para trás, para frente, o animal tem mais escolha e para trás tem mais sobra, né? Imediatamente o que acaba acontecendo, né, é aquele impacto sobre velocidade de gestão que eu ilustrei anteriormente, né? E com aqueles resíduos maiores, né, uma coisa que eu não ilustrei, mas que eu vou falar na aula especificamente de rotativo, com o aumento do crescimento do pasto. Isso, imediatamente, aparece nos dias seguintes, sem ter tido custo nenhum. Existe uma diminuição do consumo de silagem, seja lá qual é a quantidade que o produtor botava antes, sobra. Seja qual é a quantidade de concentrado que ele botava antes, sobra. E o que acontece com a produção de leite? Aumenta a produção de leite, com menos silagem, com menos concentrado. Então, imediatamente ele vê que precisa, a silagem já está pronta, já está lá. Então, está lá, mas ele só vai botar menos. Agora, o concentrado, ele compra cada semana, cada 2 semanas, uma vez por mês, ele compra picoteado. E na próxima compra ele já compra menos. Começa a sobrar dinheiro. Ele não precisa dar tanta silagem, começa a sobrar tempo, começa a diminuir trabalho. E isso tudo acontece, como eu disse, aumentando a produção de leite, melhorando a sanidade, quando você usa os controles vindos do laticínio, né? E se constrói a confiança nesse início de trajetória, onde os produtores, então, pera lá, esse consultor, o que ele está falando está dando certo. Né? E não tem nenhuma solução milagrosa, não me pediu para comprar nada, não tem desembolso. Nesse momento que você começa a ganhar confiança e começa a ter resultado do seu trabalho, aí você passa por uma fase onde você começa, bom, então, pera lá. Então, se nós estamos de acordo que antes o senhor tinha 2 hectares para fazer silagem de milho, e agora o senhor está vendo que com 1,5 hectare ou com 1 hectare de silagem de milho isso é suficiente, o que a gente pode fazer com o meio hectare ou com o hectare que está sobrando? E aí começam esses planejamentos de mais médio e longo prazo. O produtor se empodera rapidamente disso tudo
E você passa de uma fase inicial de aumento de leite por cabeça para uma fase onde você começa a aumentar o leite por hectare, por conta das áreas e por conta do aumento da produção de pasto. E, consequentemente, normalmente, um aumento do efetivo em produção, porque isso está associado com outras técnicas, como, por exemplo, o ajuste das categorias animais, que normalmente estão inadequadas dentro da propriedade. Eu estou fazendo uma ilustração bastante geral, mas tem uma série de coisas aí dentro, né? Mas o que me é importante ilustrar é como é que é o processo, como é que é a lógica à terra, né? Quando a gente trabalha com essas propriedades. E a estratégia de usar uma ferramenta que não tem custo e tem alto impacto para você poder construir confiança e gerar a possibilidade, né, as condições para aí sim fazer aquele trabalho de planejamento a médio e longo prazo, né? E fazer junto com o produtor que agora confia em você, né? E que muitas vezes, ou quase 100% das vezes, daqueles objetivos iniciais que ele tinha no começo do projeto, ele começa a ter outros, porque ele começa a ter um novo cenário, um novo horizonte, né? E aí começam as transformações mais importantes, né, que estão dentro da questão estrutural da fazenda, né, de trabalho, né, e às vezes técnicas como introdução de árvores, né, que muitas vezes acabam ficando para o final, né, porque são coisas mais que têm o seu tempo, né, para o produtor. Importante que ao longo disso tudo tem melhorias, né, de coisas que são menos tangíveis, né, como os estoques de carbono, as melhorias do solo, o menor uso de adubação, ou o uso mais eficiente dessa adubação e melhoria do solo que vai acontecendo, e isso tudo vai gerando, né, um cenário, né, de melhoria da propriedade, de bem-estar dos proprietários, né, de aumento de renda, né, de liquidez, de novos cenários de trabalho, de novos objetivos, né, de enxergar agora um novo negócio. Ele não sabia que ele tinha isso aí. Imagina começar com 80 litros de leite e passar para 2.000 litros de leite por dia. Isso é um novo universo, é um novo cenário completamente diferente. E é isso que faz mudar toda a perspectiva da sucessão e da família, né, em relação ao seu negócio. É isso que faz o produtor ficar na terra. Não é porque algum teórico, né, um intelectual que mora num apartamento em Porto Alegre ou em Curitiba, porque ele acha que aquela vida é romântica e tem que estar na terra. Não é nada disso. As pessoas querem viver bem, né? Não querem trabalhar excessivamente, querem tirar férias, querem ter vida social, né? E querem ter as benesses que hoje existem, né, para todo mundo. Né? Quando eles percebem que isso é possível, né, na propriedade, ter isso no seu próprio negócio, né, que eles podem ganhar 10 mil, limpo e seco, na propriedade, ao invés de ter um salário de 2 mil na cidade, por que eles vão para a cidade? Não tem razão de ir para a cidade. E os jovens não são bobos. Da mesma forma, se não é para ficar trabalhando feito bicho, sem ganhar nada e sem ter acesso a nada, bom, então se eu vou trabalhar, né, condizente, né, com as condições hoje atuais humanas do que a gente considera trabalho, se eu vou ter todas as benesses, se eu vou estar trabalhando no meu negócio, certo? E se eu estou conectado com o mundo, com uma boa internet, com tudo, eu passo a ter aquilo como o meu futuro. Eu tenho orgulho disso. É muito interessante ver vários dos jovens, dos adolescentes dessas famílias, hoje interagindo nas redes sociais com muito orgulho, seja dos seus pais, seja da sua própria atividade, porque eles já passam a assumir várias das atividades. Daquilo que ele não queria para eles passam a querer, né? E olhar isso como possibilidade de futuro. Então, com isso, eu concluo, perto das 11h30, né? Do que era essa ideia geral, essa disciplina, né? Disponibilizada para vocês, a partir de agora, capítulos dessa introdução do livro que eu fiz na aula de hoje, né? Do que é uma visão, né, de produção, de sistemas de produção, que é disponibilizado para vocês
estudantes da UFPR, uma situação para vivenciar ao longo de um semestre um conceito de produção que tem origem científica, fundamentação técnica científica e experiência prática. Isso não é utópico, isso não é um professor falando, professor Aníbal falando de coisa lunática extraterrestre, que não acontece. Nós estamos falando de coisas que já estão a campo, coisas que funcionam e que demonstram que, sim, é possível produzir bastante, ganhar dinheiro, né, e contribuir como solução para os problemas ambientais que estão pela frente. É isso, muito obrigado. Eu vou cancelar aqui a gravação.